Olá, meus queridos, graça e paz, boa tarde, que o Senhor Jesus seja sobre a sua vida como uma nuvem protetora ou como o sol da justiça, aleluia, glória a Deus. Mais uma tarde com o Você Sabia. E falar nisso, você sabia, gente, que o Cordeiro Pascual é a aliança da nossa redenção? E eu aqui meditando, refletindo, sabe, uma reflexão, uma palavra da parte de Deus. E aí eu me deparei com aquela passagem que eu acredito que muitos de vocês já leram. E eu quero ler duas passagens, uma que fala assim: o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu, assim diz o Senhor, quando eu ferir a terra do Egito. Olha que coisa interessante essa passagem. Quando você vai, queridos, no livro do Evangelho, de João, tem outra passagem que me chama muito a atenção, principalmente no João capítulo 1, se você nunca leu, leia, e o verso 29. Na linguagem de hoje diz assim: no dia seguinte, João viu Jesus vindo na direção dele, e ele disse: aí está o Cordeiro de Deus. Aí está o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E o mais interessante, se você nunca parou para perceber, né? Esse título é dado simplesmente nessa passagem, aonde diz que aí está o Cordeiro de Deus. Você acha outras passagens falando sobre o Cordeiro? E isso me chamou a atenção. Por quê? Porque, gente, quando você mergulha na palavra, você vai começando a entender, sabe, o plano de Deus. Já no proto-evangelho, em Gênesis capítulo 3, verso 15, você também vai compreendendo coisas no sentido espiritual. Por exemplo, a humanidade, de certa forma, ela está, preste bem atenção, ela está escravizada. E como é que você vai conseguir entender isso? Bom, gente, o cordeiro morto para a Páscoa no Egito foi um prenúncio de Jesus Cristo. Você sabia disso? Por isso que eu gosto desse Você Sabia. Ao participarmos da comunhão, volvemos os olhos para aquele grande dia grandioso do livramento dos israelitas, que veio enquanto eles comiam juntos o cordeiro, um cordeiro para cada família, segundo as instruções que havia recebido. Olha bem, após crer em Jesus Cristo, nosso Salvador, através de elementos que nos relembram seu corpo quebrado, o seu sangue derramado, nós também participamos, olha bem, participamos de nova vida, ou da nova vida, pela fé, de cura pela fé e de tudo que eu e você como igreja precisamos para ser vitorioso por ele. Por isso que João Batista falou sobre isso em João, no Evangelho de João, capítulo 1, verso 29. Eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Olha que coisa interessante da parte de Deus. Eu chamo a sua atenção. Olha o que vem aí para mim, para você nessa tarde no Você Sabia. Gente, através do simbolismo da Páscoa e da libertação de Israel, podemos ver
claramente a determinação firme de Deus de livrar os seres humanos do cativeiro de Satanás, mediante o poder da morte sacrificial de Jesus Cristo, por você, por mim e por todos aqueles a quem Ele chamar, escolher. É através do sangue de Jesus Cristo que eu e você temos vitória. Entenda isso, compreenda isso. Nós não podemos abrir mão dessa vitória que foi conquistada lá na cruz. E digo mais para você, meu querido. Olha bem, é exatamente o que aconteceu, por exemplo, se você não sabe, que na condição original da criação, o homem, sim, o homem, que homem? Adão e Eva, eles eram um ser livre de tal forma que a Bíblia dá para nós aqui uma ideia do que aconteceu, o que está acontecendo com toda a raça humana. Não sei se você sabe, mas quando Jacó, ele juntamente com 70 membros, uns até falam 75, mas eu vou usar aqui os 70 membros de sua família, quando eles entraram no Egito, como é que eles eram? Escravo ou eles eram livres? Naturalmente, se você já leu, espero em Deus que você já leu, se você já viu a história, principalmente de José, sim, de José, qual era a condição de José naquela época? Livre. Não só livre, ele ainda gozava de autoridade, ele era um governador. Sua família toda foi convidada a morar lá, sabe qual era a condição? Como hóspede. Todos eles eram livres quando entraram na terra do Egito. Todavia eu quero te lembrar uma coisa. Toda a casa de Jacó foram tratados naquela época como hóspedes reais do faraó. Porque o rei egípcio se saíra muito bem. Pega essa agora, ó, que eu vou falar para você ver como as coisas têm que ser compreendidas. Temos que buscar entendimento como homens e mulheres de Deus espirituais. Olha bem, porque o rei, o faraó egípcio, se saíra bem na luta contra a fome, com a ajuda, olha bem, dos sábios conselhos de José. Por esse motivo, ele os estabeleceu na terra de Gozém. Entendeu? Pensa um pouquinho no que está acontecendo no presente momento. Como é que está todo o globo agora? Por causa desse coronavírus. Como é que está as pessoas nos seus lares, famílias? Como é que estão as pessoas idosas? Como é que estão as pessoas na área da saúde? Como é que estão as pessoas na área da limpeza? Como é que estão as pessoas na área da segurança? Como é que estão os governantes? Enfim, como é que está a raça humana hoje? Pensa um pouquinho, por favor. Gente, o que às vezes a gente não para pensar, eles entraram livres. Cerca de 70, uns dizem até 75, como eu acabei de comentar. Fico nos 70 e depois, quem sabe, um dia eu comento porque esse 75 está vindo aqui. Mas os descendentes de Jacó, para quem não sabe, vivendo no Egito, vivendo na onde, gente? No Egito. Geração após geração, o que aconteceu de geração após geração, esses que entraram, sabe, 70 membros, família de Jacó, entraram lá. E naquela época, o seu filho José, como governador, ele sempre tendo da parte de Deus, eu amo essas coisas, sonhos, revelações, Deus preparou ele para este grande momento. Só que agora a Bíblia fala que os descendentes de Jacó, vivendo no Egito, geração após geração, esqueceram de Deus. Como é que é? Como é que é? Esqueceram de quê? Esqueceram de Deus. Eu abro aspas aqui, abre aspas. Como é que está a raça humana hoje? Como é que estão os governantes atuais hoje? Eu vou apertar um pouquinho mais, tá? Como é que está a igreja de Cristo hoje? Aqueles que dizem ser cristão, aqueles que dizem ser discípulo de Jesus. Como é que eles estão?
Como é que você enxerga a igreja de Cristo hoje na face da terra? Somente aqueles que têm entendimento, compreensão espiritual, vai entender hoje o nosso "você sabia". Eles se esqueceram, gente, do seu Deus, do eu sou, do Yahvé, do Deus Jeová. Eles se esqueceram e seguiram o estilo de vida dos egípcios, entregando-se até a adoração a ídolos. Eles haviam abandonado o seu Deus, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E o castigo da parte de Deus viera na forma de opressão pelo faraó. Entenderam? Estão entendendo que algumas coisas no sentido espiritual está acontecendo. E às vezes Deus permite o que hoje está acontecendo. Vamos pensar um pouco. Em pleno século 21, estamos no ano de 2020. E hoje você vê que por decretos, por força de autoridades municipal, estadual, estamos com as portas da igreja, onde você ia e vinha do jeito que queria, do jeito que queria, e o dia que queria, o dia que também não queria, não ia. E quando não ia, você falava, me tenha por excusado. Eu falei, não, que eu fui ali, não estava lá, não fui cá, não deu tempo, não queria chegar atrasado. Não, era assim. Agora, presta atenção. Presta atenção. Meu Deus. Ei, e agora? Nunca se viu como está vendo hoje, se vendo hoje. Grandes líderes, seja ele líderes de pequenas casas de oração ou daquelas grandes catedral, fazendo como hoje o culto. Você entende? Nós temos que buscar misericórdia da parte de Deus, orarmos diante do nosso Deus com um coração sincero. Deus pode agir a qualquer momento, mas o que eu vejo aí é que tudo aquilo que desde 1991 até 96, de 96 eu tive um conhecimento um pouco mais profundo, em 99, que é chamado células de evangelismo, é chamado culto, onde as pessoas de fato ensinam o discipulado, como se deve ser aplicado. Nunca se viu como está se vendo hoje, se você observar nas redes sociais, os cultos acontecendo com a família. Recomendação do próprio Deus segundo a sua palavra. Todo sacerdote, todo pai de família, se reunindo com seus filhos, se reunindo de forma de dizer e aplicar a palavra de Deus. Mas se isso não tivesse acontecido, hoje eu vou, não vou, pai, hoje eu não vou, mãe, também não quero ir, eu vou para cá, vou para lá, mas nunca se via as famílias todas reunidas para buscar quem? Buscar quem mesmo? Buscar quem? Buscar a Deus. E aí que está a questão, eu estou tentando mostrar para você que até aqui mostra como Deus tem misericórdia, como Deus se manifesta, um cordeiro para cada família. Gente, o tempo passou e o faraó que favorecia José morreu. E José também, segundo a palavra, ele veio a óbito, morreu. E agora o novo rei, que não conhecera José, chegou ao poder. E ele não gostou de nada que estava acontecendo lá, não gostou. Ele não gostou de ver os israelitas, preste atenção agora no que eu vou falar, olha a palavra que eu vou falar. Ele não gostou dos israelitas se multiplicar, se multiplicando-se, tornando-se forte. Aí a Bíblia relata isso. Fez de todos os israelitas seu servo, escravo, perseguiu-os, matando todo menino judeu ao nascer. A sua intenção era controle dos descendentes de Israel. Agora, se nós buscarmos o entendimento no sentido espiritual, gente, se vimos essa perseguição, sabe, se você puder ver agora, eu te convido, ore a Deus, que o Senhor abra os seus olhos espirituais, seu entendimento espiritual.
se vivirmos essa perseguição com os olhos espirituais, entenderemos que é a mesma, sabe? É a mesma situação no sentido do que nós, eu e você, se um dia nós estávamos lá no Egito, nas trevas, fomos tirados das trevas, e Deus nos colocou na sua luz. O Senhor Jesus é a nossa luz. Aleluia. Ele é a nossa luz. Então, entenderemos que a mesma coisa, a mesma situação, eu e você sofríamos quando era escravo, servo de Satanás. E é a mesma situação que aconteceu com Adão e Eva, não obedecendo simplesmente uma única condição que Deus colocou. Ele mandou olhar, ele olhou tudo, olhou. Você pode se alimentar, você pode governar, você tem o direito de governar, mas eu vou te dar uma única condição. Você está vendo aquela árvore? Aquela árvore lá, você está vendo, Adão? Sim, senhor, estou vendo. Aquela árvore que está lá no meio. Você nem toque. Não toque nela. Que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa foi a condição. E aí veio a astúcia. Houve a primeira incorporação naquela serpente que até hoje a Bíblia, lá em Gênesis, ela está como serpente. Quando você vai ver ela lá em Apocalipse, de tanto ela comeu pó. E pó, todos nós sabemos que o homem veio do pó e do pó voltará. E ela sente o cheiro do pecado, porque eu e você somos pó. E a serpente se alimentando de lá. Quando chega Apocalipse, ela se tornou um dragão. Aí eu pergunto, né? Você sabia? Pois bem, comece a pensar agora sobre o que eu estou lhe dizendo. Gente, essa era a condição. E por causa dessa condição de não obedecer aquilo que Deus pediu, esse casal trouxe todo o sofrimento. Porque por o primeiro Adão entrou o pecado. Ok? Como a missão do inimigo da nossa alma, e eu acredito que você já deve ter lido, tomara, viu, que você não leu, vai lá e lê João capítulo 10, verso 10, a missão dele é roubar, matar e destruir. Toda a raça humana, toda a humanidade, isto é, os escravos do inimigo da nossa alma, o escravo do próprio Satanás, caíram no estado de morte espiritual e física, destruída agora de gozo, destruída agora de gozo, destruída de paz, e vem uma palavrinha aqui, de saúde. Você entende porque a gente tem que começar a buscar entendimento na palavra de Deus, ao ponto, gente, de serem destruídos pelo próprio inimigo. Aí vem a questão que eu mais amo, glória a Deus por isso. Mas Deus desejava, Deus deseja. E aí vem um plano maravilhoso que está revelado no próprio Evangelho, em Gênesis capítulo 3, verso 15. Mas Deus desejava salvar seus filhos sofredores dos laços do cativeiro. E a luz, gente, da retidão e justiça de Deus, todos os pecadores merecem, segundo a palavra de Deus, sabe que o salário do pecado é a morte. Então, merecem a morte da mesma forma que o primogênito de cada família egípcia naquela época. Eita, Êxodo capítulo 12, sabe? Cada primogênito do Egito naquela época recebeu a morte. Mas Deus, glória a Deus por isso, mediante a obra redentora de seu Filho Jesus Cristo, perdoou o teu, perdoou o meu, perdoou o teu, perdoou o meu, perdoou os nossos pecados. Eu quero que você entenda que essa graça Ele nos dá, mas se você não recebe, se você não dá valor a este perdão, Ele pagou essa dívida que ninguém poderia pagar. Eu estou dizendo, o salário do pecado é a morte, mas Jesus Cristo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, dos homens, dessa raça humana. E aí que está a questão. Hoje eu entendo que eu luto, eu sou um pecador, mas eu luto contra o pecado. Você é um pecador, você é uma pecadora, mas luta contra o pecado. Você não pode abrir mão deste perdão que Deus nos dá, conquistado na cruz. Oh, aleluia! Gente, livrou-nos da morte, do cativeiro do pecado. Deus, glória a Deus por isso. Deus te livrou, me livrou, nos livrou e nos libertou.
E aí que está o segredo, porque o sangue de Jesus Cristo derramado naquela cruz nos perdoa, nos purifica, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, segundo Romanos capítulo 3, verso 23. Jesus Cristo, ele veio a este mundo como redentor, sem pecado, para carregar, olha bem, para carregar sobre si o meu, o teu, nosso pecado. E ao derramar, gente, o seu sangue, ele removeu o nosso pecado, a injustiça, a maldição, o desespero de uma vez por todas. Jesus Cristo de Nazaré, ele morreu como Cordeiro Pascal para nos comprar a todos, de toda a raça, aleluia, língua e nação, e nos ofertar ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, eu digo glória a Deus, e nos ofertar ao Deus Pai. E base para isso eu quero deixar registrado, vai lá, mergulhe em Apocalipse capítulo 5, verso 9, o sangue de Jesus, ele é tão precioso, oh aleluia, meu papai do céu, o sangue de Jesus, ele é tão precioso que pelo preço do seu sangue, nossas vidas podem ser redimidas de novo para Deus. Ah, meu querido, eu dava glória a Deus, eu dava aleluia, eu manifestava algo em relação ao doce Espírito Santo de Deus. O sangue de Jesus Cristo também estabeleceu uma aliança, um acordo entre Deus e nós. Já lá, sabe, com base, o próprio apóstolo Paulo deixou registrado em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 25. E é por essa aliança que todo aquele que crê em Jesus Cristo como seu Salvador pessoal recebe vida eterna e salvação, de acordo com João 3,16. Gente, é pelo sangue de Jesus que recebemos perdão dos nossos pecados, por sermos fracos. Olha bem, por cometermos pecado, embora não vivemos também em pecado, lutamos contra o pecado, porque todo aquele que erra, todo aquele que tem consciência sabe aonde tem que correr o mais rápido possível, trazendo à tona aquilo que foi feito na cruz. Mas eu digo a você, se você confessar, se você dá o nome a esse pecado, aleluia, os nossos, o seu, aleluia, pecados serão perdoados. E aí eu te convido a entender e compreender o sangue de Jesus Cristo. Ele tem poder para nos tornar justos e levar-nos ao caminho da santificação. Pelo sangue de Jesus Cristo, de Jesus, entramos também em paz, aleluia, com Deus. O sangue deste Jesus, do nosso Senhor, deste Cordeiro de Deus, o sangue de Jesus tem poder de fazer algo que só você agora, que está me ouvindo, está entendendo, pode ser feito. O que ele pode fazer? O que ele quer fazer por você? O sangue de Jesus, ele tem poder e ele é poderoso para transformar o mais vil pecado. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao doce Espírito Santo de Deus. Aleluia. Portanto, eu fecho hoje, você sabia? Um cordeiro para cada família. Eita, aleluia. Precisamos colocar, aí vem a chave para fechar. Eu e você, nós como igreja. Escute essa, pega essa, guarde no seu coração. Precisamos colocar o sangue de Jesus à entrada do nosso cardíaco, do nosso coração. Sim, precisamos colocar este sangue à entrada do nosso coração. Aí talvez você pergunte, como? Como eu faço isso? Eu quero fazer isso agora. Puxa, fale aí, conte para mim, revele esse segredo. Aleluia. Invoque
invoque o sangue de Jesus sobre a sua vida, sobre o seu lar, sobre o seu trabalho, sobre o seu ministério, sobre tudo aquilo que você é, porque você é um escolhido, uma escolhida de Deus. E eu digo como você vai fazer agora, aplicando esse sangue sobre o seu coração. Você deve adorar, louvar ao Rei dos Reis. Você deve, trazer tudo aquilo que você tem como conhecimento, adoração, louvor, que fale desse sangue derramado na cruz. Aleluia! Eu peço a Deus que Deus fale muito mais através do Espírito Santo ao seu coração. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Que o Senhor fale mais. Que você tenha essa marca no seu coração. Que Deus purifique você de toda a culpa, de tudo aquilo que às vezes você fica aí pensando, meu Deus, tira isso de mim. Ele já tirou. Ele já tirou. E hoje, eu repito, é um cordeiro para cada família. Amém? Olha o meu abraço. Um beijo no seu coração. Quem vos fala, apóstolo Reginaldo, da cidade de Osasco, ministro do Evangelho, escolhido como um querix, fazendo da palavra um querigmar, proclamando, anunciando: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado de todo mundo. Amém? Shalom, que amanhã, se Deus nos permitir, eu retorno após as 8 horas com o Café com Deus. Aleluia. Gente, estou muito feliz. Estou muito feliz com essas palavras. Confesso que eu fico impactado, porque são palavras que traz vida, esperança. E hoje está a resposta para você que está aí no isolamento. Um cordeiro para cada família. Glória a Deus. Fiquem com Deus. Shalom.